Agora que a gente já concluiu o estudo dos compostos inorgânicos, vamos passar para a resolução de exercícios, para assim conseguir tirar as dúvidas. Então hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre água e também sais minerais. Vamos começar com uma questão sobre água, que já caiu no Enem. Então é bom para vocês perceberem como esse conteúdo ele pode ser cobrado de vocês a partir dessa prova. Então vamos aqui. A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas, biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição, por unidade de massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de. Então vamos aqui, a primeira coisa que vocês têm que observar é que o enunciado, no caso o suporte, ele está se referindo a uma propriedade física da água referente à temperatura. Então, a propriedade físico-química que a água vai desempenhar, ela tem que estar relacionada também a essa característica, a temperatura, controle térmico, algo do tipo. Então vamos lembrar que no Enem as opções de resposta elas nunca vão estar 100% erradas. Toda opção de resposta ela vai estar de alguma forma correta. Agora, a informação dessa opção, ela pode não estar relacionada ao enunciado, tá? Aqui, na primeira opção de resposta, o que é que ele coloca? Servir como dador de elétrons no processo de fotossíntese. E aí a gente precisa lembrar que a água, ela vai garantir a realização de determinadas reações químicas. Uma dessas reações é justamente a reação de fotólise, onde a partir da quebra da molécula de água, eu vou ter a liberação de seus elétrons para garantir determinadas reações. A gente observa que esse processo ele vai ocorrer na primeira etapa da fotossíntese. Então, assim, o que ele está falando aqui realmente é uma função, é um papel desempenhado pela água. Só que o que é que a gente precisa lembrar? Eu tenho que achar a propriedade físico-química da água que está associada à regulação ao controle térmico. Porque no enunciado, no comando, o que ele está falando é da temperatura, certo? Propriedades térmicas, biologicamente muito importantes. Então, o item A ele está correto, mas ele não está relacionado à pergunta que o item está fazendo. Vamos pular aqui para o item C logo, tá? Nele fala o seguinte: agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. Então, primeiro vamos lembrar, a água é um solvente universal? Ela é um solvente universal. Propriedade que é garantida graças à sua estrutura molecular, onde o átomo de oxigênio se liga aos átomos de hidrogênio a partir de uma ligação covalente polar, e mais a estrutura molecular, o fato dela ter esse ângulo de 104,5 graus entre os átomos de hidrogênio, o fato dela não ser uma molécula linear, vai garantir justamente que essa molécula, apesar de não haver a troca, doação ou recepção de elétrons, porque é um caso, uma ligação a partir de compartilhamento de elétrons, que ela tem uma certa polaridade, tendo o lado da molécula com o oxigênio polo negativo e o lado dos hidrogênios o polo positivo. Então isso faz com que ela seja um solvente universal. Mas aí vamos lembrar de que forma essa característica da água está relacionada à propriedade térmica. Essa estrutura molecular só vai garantir que a água consiga ter
um grande poder de dissolução, porque ela vai conseguir dissolver qualquer substância, seja essa substância positiva ou negativa. Então, qualquer substância polar, ela consegue interagir com a molécula de água. Então, dessa forma, ela se torna um solvente universal. Mas essa propriedade ela não está relacionada à temperatura, ao controle térmico. Mais uma vez, vamos lembrar, o item, aliás, a opção de resposta está com uma informação correta, mas que não está de acordo com o que está sendo pedido na questão. No item D, ele fala transportar íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. Lembrando mais uma vez, a informação está correta? Está. Está de acordo com o que o enunciado está pedindo, está apresentando? Não está. Então, assim, a gente precisa lembrar, a água ela vai ser um solvente universal, podendo se ligar a qualquer substância positiva ou negativa. Isso quer dizer que qualquer substância iônica vai ser transportada a partir da água, porque vai conseguir ter a adesão com a molécula de água. Então, por isso, o fato da água ser um solvente universal faz com que ela também seja um meio de transporte dessas substâncias dentro dos tecidos. E aí vamos lembrar que no tecido vegetal, esse transporte, né, de ferro, magnésio, ou seja, de sais minerais, vai ocorrer a partir do xilema. Vamos lembrar um pouquinho da parte de botânica. O xilema vai ser justamente o vaso condutor que vai permitir o deslocamento da seiva bruta, das raízes até as folhas das plantas. No último aqui a gente tem, no item E, funcionar como mantenedora do metabolismo nos seres vivos. Também é uma propriedade físico-química da água. Uma vez que o nosso metabolismo vai ser justamente o conjunto de todas as reações que ocorrem no nosso organismo e garantem a nossa homeostase. Essas reações químicas, para acontecerem, elas precisam da água. Eu tenho que muitas reações químicas, aliás, as reações químicas que ocorrem no nosso corpo vai ocorrer meio aquoso. Então, nesse caso, na ausência da água, essas reações elas deixam de ocorrer. Então, eu preciso da água para conseguir manter o meu metabolismo. Também está correto. Agora, mais uma vez, está de acordo com o enunciado? Ele está falando aqui de calor latente de vaporização, ou seja, ele está falando de uma propriedade térmica. Não tem a ver com o nosso metabolismo, não tem a ver com reações químicas. E aí, para você que pensou que eu pulei o item D, não pulei. Na verdade, eu deixei ele por último, já que ele é o nosso gabarito, né? Então, aqui eu tô falando desde o começo que a gente tem que se ligar na dica que o enunciado tá dando, propriedade térmica. Então, a gente tem que pensar controle térmico, regulador térmico. E aqui no item B é justamente que ele fala funcionar como um regulador térmico para os organismos vivos. Por que que a água vai apresentar essa propriedade físico-química? Como ela vai precisar de uma quantidade elevada de calor para ter a sua temperatura elevada a ponto de atingir o ponto de ebulição, eu acabo conseguindo ter uma constância. Eu consigo ter a manutenção da temperatura dos seres vivos, já que a maior parte dos nossos tecidos vai ser constituído de água. Então, até que você tenha o acúmulo de calor, receba a quantidade de energia suficiente para que a água no seu corpo entre em ebulição, eu vou precisar de muito calor, o que no ambiente natural não ocorre. Vamos aqui para mais uma questão de água, que fala o seguinte: a água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as características a seguir relacionadas, é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Então, vamos entender que essa questão aqui, ela já está sendo um pouco mais direta, ela já está pedindo qual é a característica da água. Então, o que você vai fazer é olhar entre as opções de respostas qual é a característica que realmente é representada, né? É característica da água, tá certo? Então, aqui você não tem que procurar uma característica específica, não. Você tem que saber somente qual é
a correta. Vamos ver aqui o item A. Possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. Nessa opção de resposta, nós vamos identificar dois erros. O primeiro, a água ela não tem um baixo calor específico. Ela vai ter um elevado calor específico, é uma das substâncias com maior calor específico, na verdade. E em seguida fala que a sua temperatura varia. Na verdade é o contrário, a temperatura da água, por ter um elevado calor específico, apresenta uma estabilidade térmica muito grande. Então aí tá incorreto, tá? Então já ignora o item A e vamos passar para frente. No item B, ele fala: suas moléculas são formadas por hidrogênios de disposição espacial linear. E aí vamos lembrar o que eu falei até quando eu comentei a primeira questão. Uma das principais propriedades da água, que é o fato dela ser covalente polar, deve-se justamente à sua estrutura molecular, devido ao fato de que entre os átomos de hidrogênio vai ser formado um ângulo de 104,5 graus, ou seja, a molécula da água ela não é linear, pois caso ela fosse linear, ela seria uma molécula apolar. É justamente essa angulação aqui que vai permitir que ela tenha um polo positivo e um polo negativo. Então, está incorreto também o item B. Olha o que o item C fala. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 graus Celsius. Então, primeira coisa, não existe essa coisa de você ter um ponto de ebulição, sublimação, fusão, sólido. Não existe um ponto entre. Quando eu falo ponto de ebulição, eu vou falar uma temperatura X, onde a partir dali ela muda o seu estado físico. Então, não existe essa transição, ainda mais num intervalo tão grande, tá? E no caso, as temperaturas que ele está colocando aí, 0 e 100, correspondem respectivamente ao ponto de fusão ou solidificação, né? Depende se essa temperatura estiver crescente ou decrescente. E 100 seria o ponto de ebulição ou condensação. Da mesma forma, se tiver crescente, ebulição, se tiver decrescente, condensação. Esse intervalo que ele coloca de 0 a 100, na verdade, corresponde a temperatura na qual a água vai ser encontrada no seu estado físico líquido, certo? Então, o ponto de ebulição da água vai ser 100 graus. A partir daí, a água sai do seu estado líquido e vai para o seu estado gasoso. Então, a informação aí tá errada. O item D talvez seja o item mais fácil da gente conseguir descartar. Ele coloca da seguinte forma: é um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. E aí vamos lembrar, uma das principais propriedades da água é o fato dela ser um solvente universal, já que é uma substância covalente polar, podendo associar-se a qualquer substância que seja polarizada ou iônica. Então, aqui facilmente a gente consegue perceber que está errado, tá bom? E aqui no item D fica mais fácil da gente entender o erro, né? Ele coloca assim, ó, é um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. E aí a gente precisa lembrar, uma das principais propriedades da água é o fato dela ser um solvente universal, já que é um composto covalente polar, ela consegue associar-se a qualquer substância polarizada ou iônica, certo? Então também está errado aqui. E aqui o item E, que vai ser o nosso gabarito também, diz que a água possui alta capacidade térmica, está justamente relacionada ao elevado calor específico, e é solvente de muitas substâncias. Ser um solvente universal devido à sua estrutura molecular, corretíssimo aqui, tá bom? Então, nessa segunda questão, gabarito da gente é o item E. Vamos resolver mais uma questão sobre água. Enunciado diz o seguinte: nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta.
A motivação principal dessas investigações que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta. Então, assim, você vai procurar entre as opções qual é aquela que vai demonstrar a importância da água, tá? Então, vamos começar a analisar cada uma das opções de respostas. No item A existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a água é um composto inorgânico, ok. O que a água, a presença da água vai representar? Eu não posso correlacionar a presença de uma substância, de um composto, à existência de outro. Então, quando ele coloca a existência de um solo rico em nutrientes, nutrientes são sais minerais, que apesar de também serem substâncias inorgânicas, a sua presença, a sua existência, não está correlacionada à existência da água, não. Não é porque eu tenho água que eu preciso ter sais minerais, ou vice-versa. Então, não existe essa relação, ok? No item B, ele coloca a existência de ventos com possibilidade de erosão e formação de canais. Aqui a gente vai ter que recorrer um pouquinho à geografia. E aí essa questão ela mostra um pouco do conceito da interdisciplinaridade. A gente não vai resolver isso aqui só com a biologia, não. Então vamos lá. Primeira coisa, ó. A gente tem que tentar lembrar o seguinte, como ocorre a formação dos ventos. Então quando a gente vai pesquisar um pouquinho lá na geografia, a gente vê o quê? Que os ventos, esse deslocamento de ar, ele ocorre justamente devido à diferença de pressão e temperatura, né? Então a gente vai ter os ventos verticais e os ventos horizontais, que são originados a partir desses dois fatores, né, ambientais que eu botei, pressão e temperatura. Quando eu tenho uma diferença de pressão e temperatura na atmosfera, tem a formação dos ventos. Quando eu me refiro à possibilidade de erosão, a água, ela tá sim relacionada à erosão, tá? Eu não tenho relação da água com a formação dos ventos. Independente da presença da água, os ventos, eles serão formados. Em relação à erosão e a formação de canais, tá ok. O que é que torna essa opção de resposta errada? Justamente quando ele correlaciona a presença da água com os ventos, tá bom? No item D, coloca o seguinte: a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra. Vamos racionalizar só o seguinte: eu tenho que garantir realmente a obtenção de água potável para a população humana. Mas será que não seria mais viável procurar isso no nosso planeta? Lençóis freáticos ou formas de purificar a água, dessalinizar? Eu vou realmente procurar isso em Marte? Pense num cano grande e pense numa água cara, né? Então, assim, chega a ser uma possibilidade, inclusive, absurda, né? Então, acho que não precisa nem discutir muito, né, sobre essa opção de resposta. Vamos para frente. No item E, o que é que ele coloca? Ó, a viabilidade em futuro próximo do estabelecimento de colônias humanas em Marte. Então, assim, pelo que o item está falando, basicamente seria o seguinte: galera, tem água em Marte, partiu. Quando, na verdade, a gente precisa considerar vários fatores abióticos. Então, não é somente a presença de água. Lógico, a água, a presença dela é essencial para a vida. Mas para o desenvolvimento de uma colônia humana, nós precisamos primeiro garantir que a atmosfera do planeta seja similar ao nosso. Nós somos seres aeróbios, nós só conseguiremos sobreviver na presença do oxigênio. Não me adianta ter água se eu não tiver oxigênio na atmosfera. Eu tenho que ter também a questão da pressão. O nosso corpo, ele é adaptado a sobreviver, a se manter numa atmosfera com pressão de 1 atm. Menos ou mais que isso vai comprometer principalmente a nossa respiração pulmonar, a nossa circulação sanguínea. Então tudo isso sofre interferência, né? Sofre a variação em relação à pressão.
Nós temos também a questão da temperatura. Nós não conseguimos sobreviver em ambientes de extremos. E principalmente a existência de nutrientes do solo. Afinal de contas, a gente não vai para Marte levando sacas e sacas de nicimiojo. A gente tem que ir para lá garantindo a produção de alimentos. E para isso, nós temos que ter CO2 na atmosfera, temos que ter nutrientes no solo, além da água. A simples presença da água não vai garantir para a gente a sobrevivência não, tá ok? E aí a gente volta para o item C, quando ele fala o seguinte: a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra. Então, se olha a diferença do item C para o item E. No item C ele fala possibilidade, então pode ser que já tenha existido, pode ser que venha a existir alguma forma de vida e semelhante, certo? Então, nesse caso aí, essa opção ela fica mais de acordo com o que o enunciado está falando do que qualquer outra, tá ok? Então, o item correto aqui nessa nossa questão vai ser o item C. Vamos aqui para mais uma questão sobre água. E o enunciado fala o seguinte: o fenômeno da capilaridade permite que, em plantas de pequeno porte, a seiva bruta, que é água e sais minerais dissolvidos, suba pelos vasos condutores até as folhas. A capilaridade depende de algumas características da água, entre elas. Então aqui, ó, mais uma vez, o que é que a gente vai procurar? Aquela característica da água que permite a ela essa capilaridade, ok? Então a gente vai procurar qual propriedade que está aqui listada está relacionada à capilaridade de maneira correta. Então vamos começar. Então aqui no item A, coloca o seguinte: a tensão superficial que permite a formação de uma película que prende a água aos vasos e assim faz com que ela suba contra a gravidade. Então vamos lembrar. Primeiro, a tensão superficial ela é resultado das ligações de hidrogênio que são estabelecidas entre as moléculas de água. Essas ligações elas vão criar justamente uma adesão, uma coesão, na verdade, entre as moléculas de água, o que vai fazer com que na lâmina d'água, no ambiente aquático, forme-se uma resistência d'água. Essa resistência ela vai permitir, ela vai garantir como propriedade biológica, né, digamos assim, a sobrevivência de seres microscópicos na superfície da água, né, como o fitoplâncton, como o zooplâncton, vai permitir que micro-organismos consigam flutuar na superfície da água, vai permitir que animais façam a postura de seus ovos na superfície da água, vai permitir que determinados animais consigam caminhar sobre a água. Então, assim, essa característica ela não está relacionada à capilaridade, não. Em nenhum momento, essa tensão vai garantir o movimento da água no interior de tubos ou vasos. Então, o item aí está incorreto. No item B, coloca o calor específico que permite a evaporação da água e assim aumenta a pressão interna que estimula a subida da água das raízes às folhas. Vamos lembrar, o calor específico da água é elevado. Então, a gente vai ter que a evaporação da água, ela vai ocorrer numa temperatura bem elevada. Então, quando ele fala que o calor específico permite, não. O elevado calor específico da água impede a sua evaporação. Então, todo o resto que vier após essa parte já está errado, tá bom? Então, o item B também está descartado. No item D, coloca a polaridade, que permite que a água se una às paredes dos vasos, provocando uma variação na pressão que permite sua subida até as folhas. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de polaridade, eu estou falando justamente do fato da molécula de água ser uma molécula covalente polar. Ok. Essa polaridade vai permitir que a molécula de água tenha uma certa adesão as substâncias também polares. Só que quando ele coloca que permite que a água se una às paredes dos vasos,
fica aquela incógnita, aquela pergunta, e o que é que essa característica vai alterar a pressão? De que maneira essa pressão vai ser alterada para fazer com que haja subida? Porque a pressão ela tem que ser alterada nas folhas. E de alguma forma eu tenho que criar uma pressão nas folhas para permitir que a molécula de água ela suba, né? Que ela consiga fazer esse deslocamento. E quando eu coloco que a molécula de água vai se unir às paredes dos vasos, a partir do momento que eu tenho essa união, eu tenho a estabilização, eu já não vou ter mais o deslocamento da água. Ok? Então entender também está errado. Item E. A capacidade de dissolver substâncias, pois com os sais minerais dissolvidos, a pressão aumenta e ela consegue percorrer os vasos a pequenas distâncias. Então aqui ele está colocando a capacidade, a característica, né, da água de ser um solvente universal. Eu só não estou entendendo qual é a relação existente com a pressão. Porque quando ele coloca que eu vou ter a dissolução de sais minerais na água, a partir desse momento aqui, a propriedade, né, que vai ser alterada vai ser a densidade da água e não a sua pressão. E com o aumento da densidade devido à maior dissolução de sais minerais, eu vou acabar reduzindo, né, dificultando, nesse caso, a capacidade da água de subir, se elevar na coluna d'água. Então, o que ele está relacionando aqui está errado. Dissolução de substâncias altera a densidade e não pressão. E aí a gente volta para o item C, onde ele diz a coesão e a adesão que garantem a união entre as moléculas de água e destas com as paredes dos vasos, permitindo que a água suba pelos finos vasos condutores. O item está mais que correto. Quando a gente fala dessa questão da união das moléculas, do seu deslocamento no interior de tubos ou vasos, a gente está falando da coesão e da adesão. O item correto aqui vai ser o item C. E vamos aqui para a nossa última questão sobre água. Diz o seguinte: em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin, primeiro homem a orbitar a Terra, exclamou ao observá-la do espaço: a Terra é azul. A cor azul da Terra deve-se à composição atmosférica e ao fato de cerca de 3/4 da superfície planetária estarem cobertos por água. Nos seres vivos, ela representa cerca de 75% das substâncias que compõem seus corpos. Sobre a água, analise as proposições apresentadas colocando V ou F. Então aqui a gente vai ler, né, as afirmações que são feitas e a gente vai procurar identificar se estão corretas ou não. Vamos aqui para a primeira afirmativa. A quantidade de água pode variar entre indivíduos de espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie pode variar em razão de fatores como idade, sexo e estado fisiológico. Então, assim, quando a gente estuda a variação da água, a gente vai ver que, dependendo da espécie, nós vamos ter uma variação. O que a afirmação está colocando tá correto. E também, quando nós chamamos indivíduos da mesma espécie, a gente tem que observar que a idade, por exemplo, vai ser um fator determinante para que eu tenha diferenças em relação à variação de água. Nós vamos ter que a concentração de água no indivíduo é inversamente proporcional à sua idade. Quanto mais jovem, mais água eu vou ter nos seus tecidos, já que o seu metabolismo vai ser maior. Em relação ao sexo, também vamos ter isso. Uma vez que eu vou ter entre organismos de sexos diferentes, diferenças em relação ao seu metabolismo resultantes da mudança ou da diferença de massa muscular, do metabolismo relacionado à reprodução, então tudo isso vai também interferir. E a pegadinha aqui é quando ele coloca o estado fisiológico. Quando ele se refere ao estado fisiológico, ele tenta fazer uma confusão na cabeça de vocês. Só que quando eu me refiro a estado fisiológico, eu estou me referindo justamente à fisiologia, ao metabolismo do organismo. Então,
O estado fisiológico seria o equivalente aqui ao metabolismo, que também vai interferir na proporção, na concentração de água nos tecidos e nos seres. Então, esse item ele está correto. Na próxima. Em um indivíduo, analisando determinadas etapas de seu desenvolvimento, podemos afirmar que a variação no teor de água entre seus tecidos ou entre seus órgãos está relacionada à atividade metabólica, sendo que a quantidade de água é inversamente proporcional à atividade metabólica. Ele começa aqui muito bem. Realmente, a concentração de água, o teor de água nos tecidos está relacionado à atividade metabólica. A gente vai identificar o erro dessa afirmação quando ele coloca que a quantidade de água ela vai ser inversamente proporcional à atividade metabólica, quando na verdade a concentração de água no organismo vai ser diretamente proporcional à atividade metabólica. Quando é que a quantidade de água é inversamente proporcional? Quando eu estou me referindo à idade. Então aqui ele está misturando um pouquinho, né, da relação da concentração de água com a idade e metabolismo. Então, por isso, essa segunda afirmação está errada, está falsa. A próxima. As moléculas de água são polares, isto é, apresentam zonas positivas e negativas, o que propicia o estabelecimento de pontes de hidrogênio, decorrendo daí as propriedades da água como solidificação, calor de vaporização e calor específico, poder de dissolução, coesão, adesão e capilaridade. Então, assim, a gente já viu e reviu que a molécula de água ela é polar, justamente porque vai haver uma angulação entre os átomos de hidrogênio que vai permitir a formação dessas zonas positivas e negativas. E justamente por essa polaridade, a gente vai observar que entre as moléculas de água vão ser realizadas as ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, e a partir dessa propriedade nós temos todas as outras que são citadas no item. Então esse item está correto. Nesse próximo item ele coloca: graças ao alto calor específico da água, a temperatura dentro da célula mantém-se equilibrada, sem variações bruscas que afetariam o metabolismo celular. Então, assim, pelo fato da molécula de água ter um elevado calor específico, isso vai garantir uma estabilidade térmica, pois para que ela sofra alguma alteração de calor, ela precisa receber ou perder grandes quantidades de energia, de calor. Então, eu consigo manter uma homeostase, digamos assim, um equilíbrio com mais facilidade. Dessa forma eu não tenho o nosso metabolismo celular alterado ou afetado. Então, também está correto. Nós temos a última afirmação, onde coloca-se o seguinte: o poder de dissolução da água é importante, pois a maioria dos reagentes químicos existentes na célula são dissolvidos em água, e as reações do metabolismo celular quase sempre ocorrem em meio aquoso. Então, assim, vale lembrar que a água ela vai ser um solvente universal. Então, toda e qualquer substância polar ou iônica vai se encontrar dissolvida na água. E a gente também já viu que a água ela é extremamente importante para a manutenção das reações químicas que ocorrem no nosso corpo, ou seja, do nosso metabolismo celular. Então, essa última também está correta. Então, nessa questão aqui, a gente vai ter a sequência VF, VVV. Beleza? Agora vamos passar para os sais minerais. Vamos começar aqui com a primeira questão de sais minerais. Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para o funcionamento eficaz das células. Na espécie humana, por exemplo, os íons cálcio, dentre outras funções, participam da. Então aqui a gente está falando especificamente de um sal mineral e de sua função. A gente está falando do cálcio, tá? Então a gente vai procurar ver e identificar aqui qual é a opção de resposta que tem todas as suas funções corretamente relacionadas ao cálcio. No item A coloca contração muscular e da formação do ácido clorídrico no estômago. Então, assim, quando ele fala da contração muscular, ok.
O cálcio ele vai ser um cofator enzimático que vai atuar na ativação da tropomiosina, permitindo o deslizamento da miosina sobre a actina. Só que quando ele se refere ao ácido clorídrico, a gente está falando do HCl, de uma substância de característica ácida constituída pelo hidrogênio e pelo cloro. Então não entra na composição do ácido clorídrico o cálcio. Então tá incorreto, tá errado. No item B, formação do hormônio da tireoide, a tiroxina. E aí a gente lembra que quando a gente estuda o cálcio, a gente vai perceber que ele vai estar presente em diversos tecidos e vai participar de várias funções. Mas nenhuma delas está relacionada à tireoide. Na verdade, o hormônio relacionado à tireoide vai ser justamente o iodo, que é um dos componentes da tiroxina. Portanto, sem iodo, sem tiroxina, o que compromete o funcionamento da tireoide. Então, aqui não está relacionado ao cálcio, ok? No item D, coloca que o cálcio ele estaria participando da composição de aminoácidos como cisteína, cistina, metionina. Aqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho da função de um outro sal mineral que é o enxofre. Porque quando a gente fala da composição desses aminoácidos, a gente vai ter que o enxofre é que vai ser componente deles e não o cálcio. Ok? Então tá errado porque o que ele tá colocando aí tá relacionado a um outro sal, no caso o enxofre aqui. No item E, nós vamos ter que o cálcio participaria do mecanismo de polarização das membranas celulares. E aí a gente precisa lembrar que os sais minerais que estão correlacionados a essa função vão ser justamente o sódio e o potássio, não é o cálcio. Então, tá errado. Então, aqui no item C, nós vamos ter o nosso gabarito, onde ele coloca que o cálcio ele participa do mecanismo de contração muscular e do processo de coagulação sanguínea. Então, vamos lembrar que o cálcio ele é o sal mineral que vai ativar a tropomiosina, permitindo a contração muscular, e ele também atua como cofator enzimático no processo de coagulação sanguínea. E aí a gente podia também introduzir nesse item, para complementá-lo, que ele também vai ser o principal constituinte da matriz óssea mineral. Tá ok? Então, o fato de faltar essa última informação não torna o item correto, sendo o gabarito dessa questão item C. Nessa próxima questão, pede-se: associe os elementos químicos da coluna com suas respectivas funções orgânicas. Então, na primeira coluna, nós vamos ter alguns sais minerais. Na coluna seguinte, nós vamos ter as suas funções. Vale observar que na primeira coluna, nós vamos ter 6 sais minerais, enquanto que na segunda coluna, nós só temos 5 funções orgânicas. Então, vai ter a sobra. Nem todos os sais minerais vão estar correlacionados às funções, ok? Então, vamos começar aqui procurando uma função orgânica associada ao magnésio. E aí a gente precisa lembrar o quê? O magnésio, ele vai ser um sal mineral presente tanto em animais como em vegetais, sendo que nos vegetais ele vai integrar, ele vai constituir a molécula da clorofila, que é uma molécula orgânica que está relacionada à fotossíntese, sendo responsável por assimilar, por absorver a energia luminosa, garantindo dessa forma que o organismo autótrofo consiga converter essa energia luminosa em energia química. Então, eu vou ter uma associação aqui para o magnésio, vou colocar um zinho do lado dessa assimilação de energia luminosa. A seguir, nós vamos ter o potássio. E aí, vendo um pouquinho sobre o funcionamento, o papel dele no nosso organismo, a gente vai ver que o potássio está relacionado à bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo de transporte ativo, que vai permitir a formação do potencial de membrana, que é necessário para algumas funções do nosso corpo, como, por exemplo, a transmissão dos impulsos nervosos. Então, a gente pode ter que o potássio, número 2, vai estar lá na última linhazinha da segunda coluna.
tá bom? Vai estar relacionada à transmissão dos impulsos nervosos. E aí, na primeira coluna, nós vamos ter a seguir o iodo. O iodo, ele vai ser um sal mineral que tem uma função bem específica. Ele vai fazer parte da composição da tiroxina, que é um hormônio produzido pela tireoide, que vai atuar na regulação do nosso metabolismo. Então, quando a gente vai para a segunda coluna aqui, a gente não vê nenhuma função orgânica que esteja relacionada ao papel do iodo. Então, a gente encontrou aqui qual é o sal mineral que vai ficar sobrando. Então, a gente já não vai ter nenhuma opção da segunda coluna que tenha o número 3, tá bom? E aí, depois do iodo, nós vamos ter o cálcio, que vai desempenhar algumas funções, né? Nós vamos ter que o cálcio está relacionado à contração muscular, coagulação sanguínea e também participa da matriz óssea. Então, quando a gente vai para a segunda coluna, a gente encontra logo no começo a opção onde eu tenho formação do tecido ósseo. Então, a matriz óssea mineral, ela também vai fazer parte do tecido ósseo, portanto, a relação aqui vai estar o 4, tá? O número 4. Aí vem o sódio. O sódio, ele tanto vai estar relacionado à bomba de sódio e potássio, como também ao equilíbrio hídrico, o equilíbrio osmótico no nosso corpo. Então, assim, como o potássio, ele só pode ser relacionado à transmissão dos impulsos nervosos, eu já não vou correlacionar o sódio à bomba de sódio e potássio. Então, eu vou fazer a relação do sódio, nesse caso, embora ele também atue na transmissão do impulso nervoso, mas eu vou fazer a relação dele com o equilíbrio de água no nosso corpo, ok? E agora, o último sal mineral que nós temos é o ferro. E aí a gente vai ter que o ferro, ele vai ser um mineral que vai participar da composição da hemoglobina, que é uma proteína que é encontrada no interior das hemácias e que vai atuar necessariamente no transporte de gases. Então, com isso, a gente termina a relação da primeira com a segunda coluna, fica na sequência 4, 6, 1, 5, 2, que é justamente o nosso item C. Ok? Nessa questão, coloca a seguinte situação. Uma planta cujas folhas tornaram-se esbranquiçadas pode estar se desenvolvendo em um solo com deficiência de nutrientes. É necessário que, entre os macronutrientes fornecidos ao vegetal, exista uma quantidade adequada de... Então, vamos primeiro lembrar o seguinte. O que é que vai garantir a pigmentação das folhas? É justamente a produção de clorofila. Então, no caso, quando as folhas se tornam esbranquiçadas, é porque a planta, ou vegetal, no caso, ele não está tendo a produção de clorofila adequada. E o que é que pode comprometer a produção da clorofila? Vai ser justamente a ausência do magnésio, já que esse sal, esse macronutriente, ele faz parte da composição da clorofila. Então, sem magnésio, eu não tenho como produzir a clorofila, daí eu tenho a perca da pigmentação por parte das folhas. Então, nessa questão, o item correto vai ser o item E. Vamos ver o que é que essa questão coloca aqui, ó. O uso do radioisótopo 131I é adequado para o diagnóstico de tumores no seguinte tecido. Então, quando ele se refere a esse radioisótopo, ele está falando de um radioisótopo do iodo. Então, eu tenho que pensar de que maneira? Quando eu aplico um radioisótopo de iodo, esse radioisótopo, ele vai se acumular em qual tecido? Então, para isso, vamos lembrar a função. Qual é o papel do iodo no nosso corpo? Ele vai participar da composição da tiroxina. A tiroxina vai ser um hormônio produzido aonde? Na tireoide. Então, se eu tenho a utilização desse radioisótopo, eu vou diagnosticar a presença de alterações no tecido tireoidiano. Então, nesse caso, o item correto vai ser o item C.
Amores, então nós encerramos por aqui o estudo dos compostos inorgânicos. Vamos passar agora para os compostos orgânicos nas nossas próximas aulas. Eu espero que todos estejam bem. Vamos lembrar mais uma vez que não custa nada. Fiquem em casa, que a titia tá morrendo de saudade, doida para voltar a encontrar vocês, tá bom? Cheiro grande para todo mundo.